Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar o webinar. Ok? Estamos com cerca de 20, 30 participantes. Portanto, dar-vos novamente boa tarde, agradecer a vossa participação em nome da OZAN. Para quem não nos conhece, a OZAN é uma empresa de consultoria e formação nas áreas de otimização e excelência operacional. Temos como objetivo este ano realizar este ciclo de webinars relacionados com o tema da exportação, do e-commerce, das vendas, apoiar as empresas nessas áreas e, portanto, damos aqui início já em janeiro com o primeiro webinar, que esperamos que seja mensal e que estamos certos que irá ao encontro daquilo que também é necessário em muitas empresas. Agradecer aos nossos oradores que aqui estão connosco hoje a partilhar um bocadinho do seu conhecimento e do seu tempo, e também ao nosso moderador Miguel Silva, que é nosso consultor, especialista em supply chain e que vai aqui encaminhar a conversa. Portanto, vou passar a palavra ao Miguel. Apenas referir que podem colocar as vossas questões na área de QIA e iremos respondendo à medida que nos for possível e eventualmente também no final do webinar. Miguel, passo-te então a palavra. Boa tarde, boa tarde a todos. Olá, obrigado pela introdução, Isabel. Sejam bem-vindos a este webinar, especialmente à Ana Chiappetta, da Alibaba.com, e ao Mário Ferreira da Salsa, ao Vítor Figueiredo de Loja e Fria, que me vão acompanhar aqui neste webinar de 1 hora, nem mais 1 minuto, nem menos 1 minuto. Foi isso que eu lhes prometi, para não nos desviarmos do tema. Apenas uma breve introdução antes de lhes dar a palavra por esta ordem, que é a seguinte. Gostaríamos de saber, pessoalmente, de onde é que nos estão ligados, qual a empresa que representam, o que é que vos traz aqui. Portanto, poderão partilhar essas informações no chat regularmente durante este webinar. E se for alguma questão específica, como disse a Isabel, no QIA, que está em rodapé aqui do ecrã do Zoom, coloquem a questão. Se for em particular para um dos oradores, digam na própria questão, entre parênteses, a quem é que dirigem essa questão, está bem? Antes de mais delongas e de iniciarmos propriamente dito assim o webinar, eu vou pedir a cada um dos meus colegas aqui presentes que façam uma breve apresentação pessoal e da organização que representam, e vou começar precisamente pela Ana Chiappetta. Ana, boa tarde para ti. Sei que estás longe fisicamente, mas estás aqui connosco, é um prazer receber-te aqui e, portanto, tens os três minutos de apresentação para que quem está ligado aqui no Zoom, te possa passar a conhecer um pouco melhor. Perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigada pela introdução. Prazer estar aqui com vocês. Vou fazer, então, a condivisão da minha imagem, fazer rapidinho esses 3 minutos. Vamos ver, acho que já estamos vendo a imagem, né? Sim? Está Tudo perfeito. certo? Está perfeito. Perfeito. Bom, então, antes de falar sobre a Alibaba.com, né, só fazer uma pequena introdução sobre mim. Então, eu entrei no grupo Alibaba já fazem 5 anos, e então, há 5 anos eu tenho me dedicado a trazer as empresas europeias para o mundo digital. Então, não é diferente, né, com a Alibaba.com, a gente tem esse objetivo. Aí, entrando um pouquinho naquilo que é o tema, né, do Alibaba.com, o que é essa plataforma. Mas antes de falar sobre ela, o porquê seria importante falar sobre uma plataforma online B2B. Porque hoje o B2B em si, ele ocupa grande parte das vendas e do crescimento de uma empresa. Hoje, o setor B2B, ele vale 6 vezes mais que o B2C. Então, por isso que é tão importante falar e olhar para o B2B. E a gente fala aqui sempre de exportações, né? Exportações B2B através da plataforma. O que é interessante também é ver numa ótica de empresa, pequena, média, grande empresa, se essa empresa ela quer realmente ter uma exportação online que impacte os seus negócios, ela teria que ter uma presença online B2B. E aí a gente entra naquilo que é a Alibaba.com,
que hoje a Alibaba.com ela é a maior plataforma B2B do mundo. Ou seja, a gente está realmente presente em todos os cantinhos do mundo. E o que, quando eu falo, né, que a gente é a maior plataforma B2B do mundo, é porque a gente tem números que comprovam isso. Hoje a gente tem mais de 47 milhões de compradores ativos na plataforma, que todos os dias eles entram na plataforma, fazem uma pesquisa, encontram os vendedores que estão presentes na plataforma, começam a conversar, começam uma negociação com esses vendedores. Os vendedores, por sua vez, recebem muitas solicitação de informações por parte desses compradores que estão ali presentes. A gente, com a plataforma, a gente está presente em mais de 200 países, ou seja, cada cantinho do mundo a gente está presente. Então, com uma presença dentro da plataforma, você consegue alcançar realmente todo o planeta. E uma das coisas interessantes é o fato de poder ter realmente uma presença, uma única presença que vai tocar todos esses países. O que é interessante também é que acaba conseguindo tocar países que seriam muito difíceis de serem tocados através de outros canais. E aí, essa presença dentro da plataforma de vocês, ela vai ser também traduzida em outras 18 línguas, o que permite uma agilidade no início de uma conversa com um potencial cliente, por exemplo. Então, a gente consegue tirar essas barreiras de início numa conversa entre comprador e vendedor de diferentes partes do mundo. E aí, mais indo em direção final da apresentação, porque eu sei que eu tenho que ser rapidinho aqui, era só para dar para vocês uma ideia, né, de realmente onde a gente está presente e quais são os tipos de categorias de produto que também estão presentes na plataforma. Quem são os vendedores, quem são os compradores. Então, como eu falei para vocês, a Alibaba.com está presente em todo o mundo. Aqui eu coloquei uma listinha daqueles que são, digamos, os top 20, né, países. Normalmente, as pessoas, quando falam comigo por que a plataforma é uma plataforma que nasceu na China, me perguntam se os compradores são, em grande maioria, chineses. E, na verdade, não é assim. Então, a grande maioria dos nossos compradores eles estão concentrados ali nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudeste Asiático, América do Sul. A gente tem bastante presença no Oriente Médio. Então, realmente, a gente está espalhado por tudo. E aqui nessa listinha vocês veem que tem um pouquinho de país de cada canto, assim, do mundo. E aqui na direita, um pouquinho das categorias que estão muito presentes na plataforma e dos países vendedores que seriam os países mais fortes nessas categorias. E aí que vem o porquê estamos aqui, né, em Portugal, apresentando a Alibaba.com. É realmente porque a gente vê o grande potencial dos produtos portugueses, do Made in Portugal, né, dentro da plataforma. Os produtos portugueses, eles fazem um match muito grande com aquilo que é a procura que a gente vê dentro da plataforma já há algum tempo. Então, aqui vocês veem algumas bandeirinhas, né, que são países muito fortes em algumas categorias de produto. Eu espero poder apresentar aqui numa próxima apresentação a bandeirinha portuguesa com uma das categorias mais, né, com mais peso dentro da plataforma. E é isso, bem rápido, bem sucinta, sem passar dos 3 minutos. Obrigado, Ana. Vais ter tempo daqui a pouco para falar de uma forma um pouco mais pausada em algumas das questões. E agora vou dar também 3 minutos aqui ao Mário, da Salsa, do grupo basicamente Zeitrel, creio eu. Mário, confirma-se se é assim que se diz ou não. Uma breve apresentação, agradecendo mais uma vez, como a Ana, a tua presença aqui neste webinar. Vou só partilhar aqui o meu ecrã. Certo. Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui connosco, espero que o vosso tempo seja bem emprego. Tenho só 300 slides para apresentar, portanto vai ser uma coisa muito, muito rápida. Portanto, eu sou o coordenador de transportes da Salsa, tenho a meu cargo toda a gestão de transporte inbound, outbound e todos os processos aduaneiros. Sobre a Salsa é uma marca portuguesa, é conhecida pela inovação, pelo design, pela produção de jeans, de calças. Essas calças são modelos relativamente com design diferente, porque se adaptam ao corpo
e proporcionam um ajuste confortável e favorecedor. Tem aquilo que nós chamamos o fitting, ou seja, na gíria o veste bem ou o assentam bem. Esta é a nossa diferenciação e o nosso valor acrescentado. Portanto, a marca começou em 94, em 98 abrimos a nossa primeira loja no Norte Shopping, em 2002 a primeira loja em Espanha, em 2004 a primeira loja no Catar, 2010 loja online. Alguns dos nossos valores, muito rapidamente, portanto, o primeiro é que temos as calças perfeitas para todos, independentemente da idade, do tipo de corpo, alguns dos nossos modelos mais icónicos. O segundo é as nossas raízes portuguesas, temos muito orgulho nesta tradição portuguesa e temos também muito orgulho nesta tradição do Val do Ave, do têxtil do Val do Ave, tão bem representado está nestas feiras internacionais. Em termos de posicionamento ou exportação, nós estamos presentes em mais de 40 países, na verdade 44 países, na Europa, Médio Oriente, África e Estados Unidos. O mercado doméstico de Portugal representa 30% da nossa faturação, portanto 70% são mercados internacionais. Em 2023, Espanha passou a ser o nosso principal mercado. Vendemos em lojas monomarca, department stores, tipo El Corte Inglês, Brown Thomas, House of Fraser. Vendemos numa rede de lojas multimarcas, o canal Wholesale e também os canais digitais, portanto, através da nossa loja online própria ou através de marketplaces onde estamos ligados, como a Amazon, a Apple, a Zalando. E o nosso posicionamento é precisamente o omnicanal. Nós trabalhamos relativamente bem o omnicanal. O omnicanal é muito mais do que o click and collect. Portanto, é dar ao nosso cliente, ao nosso consumidor, toda uma experiência de compra em que consegue fundir o melhor dos canais físicos, das nossas lojas físicas, com toda esta experiência seamless dos canais digitais. Portanto, um exemplo muito rápido, se um cliente comprar online, pode receber numa loja física salsa, pode experimentar essa peça na loja, no provador, se não gostar, pode devolver naquele momento e pode sair da loja com o seu reembolso em numerário, se preferir. Tudo isto é apenas uma das questões que nós trabalhamos muito bem no Omnicanal. E é só. Obrigado. Até já. Obrigado, Mário, pela esta tua breve apresentação e agradeço-te por isso. Porque penso que o sumo deste evento estará nas questões que nós vamos colocar e trabalhar aqui em conjunto os três. E não sei se repararam, mas eu penso, Isabel, não sei se estás aí, este é o grande evento deste ano na parte da exportação. Aliás, nós marcamos logo para o dia 12 para a concorrência não ter hipótese de marcar um anteriormente. E, portanto, Claro. temos aqui alguém da parte do e-commerce que lida, digamos, com a venda de produtos Alibaba.com. Temos aqui alguém nos bens transacionáveis, estamos a falar neste caso da salsa, dos jeans, e agora temos alguém da parte do transporte, a quem eu também agradeço, que é o Vítor Figueiredo, o responsável da loja Frio, que vai fazer também, sem o auxílio de uma apresentação, mas de um PowerPoint, mas vai fazer uma apresentação também pessoal e sobretudo da organização que representa. Obrigado por estares aqui, Vítor. Sou eu que agradeço, obrigado a ti, Miguel, obrigado à organização também pelo convite e por termos partilhar aqui ideias neste bocadinho. Bom, eu em primeiro lugar vou explicar porque é que não tenho uma apresentação. Isso está ligado com o negócio que nós fazemos. Portanto, nós fazemos logística e transporte de produtos alimentares em temperatura controlada. Portanto, estamos acostumados a trabalhar em congelados e em refrigerados, e com a vaga de frio que estamos a atravessar, eu não tive coragem de trazer aqui fotografias com pessoas dentro de câmaras frigoríficas e caminhões também bastante frios. Por isso, é essa a razão pela qual não trago a apresentação. De uma maneira muito rápida. Portanto, o meu nome é Vítor Figueiredo, eu sou CEO da empresa, portanto, ocupo esta posição há cerca de 13 anos, com aqui duas fases distintas, portanto, e isso está ligado também com a história da empresa. Portanto, a empresa nasceu em Portugal em 2001 com um acionista belga. Foi para esse acionista, portanto, que eu comecei a trabalhar quando ingressei na empresa, com funções do ponto de vista financeiro, e depois assumi a direção-geral, e desde 2020 mudámos a nossa estrutura acionista. Portanto, hoje somos uma empresa de capital português, e foi aí que também começámos o nosso processo de internacionalização. Portanto, em termos de negócio, nós efetivamente fazemos logística e transporte de tudo que são produtos alimentares que vocês podem ver numa ilha de supermercado
em temperatura controlada. Temos o nosso negócio repartido entre aquilo que são serviços de armazém, portanto, recepção de produto, armazenagem, preparação de encomendas e expedição, e depois a parte de transporte, onde efetivamente também estamos muito focados no B2B, portanto não fazemos transporte para cliente final, mas fazemos tudo o que são vendas de empresas. A empresa em 2020, portanto, mudou de acionistas, como disse há pouco. Nessa altura iniciámos um processo estratégico de crescimento, que envolve várias coisas, portanto, além da transformação tecnológica, além da expansão de instalações, envolveu também a entrada no mercado externo, portanto, neste caso no mercado espanhol. Vendemos, portanto, serviços, não vendemos produto, por isso é necessário, no nosso caso é um negócio de infraestrutura e de custos fixos, e por isso era necessário entrar no mercado. Entramos no mercado, portanto, através de aquisições. Portanto, fizemos uma primeira aquisição em 2021, cerca de um ano depois da altura acionista, a segunda em 2022 e no ano 2023 já fizemos mais uma. Portanto, temos aqui um histórico de aquisições, de crescimento, de adaptação à estrutura, que será aquilo que efetivamente depois poderemos falar um pouco mais em detalhe a entrada deste mercado. Ok. Obrigado, Vítor. Obrigado, Mário e Ana, por este primeiro round de apresentações. Não sei se repararam, mas eu mudei o fundo da minha apresentação por duas razões. Assim, não posso esquecer do tema do webinar, não posso esquecer também da hora que vamos sair, mas sobretudo para dizer o que está ali escrito, que eu julgo que deve ficar como primeiro apontamento para quem nos está a seguir aqui. Uma questão que está escrita ali em termos de competências de capacitação é que qualquer empresa que pretenda exportar tem que regularmente, e digo regularmente a todas as suas equipas com caráter anual, uma formação, uma capacitação na área do sales e do shipping, ou seja, a parte comercial ao trabalhar com mercados externos vai ser fortemente, digamos, pressionada, assim como a parte do shipping, toda a documentação, toda a parte logística e transporte também, em termos dos incoterms e outras questões. Do lado direito, um conjunto de checklist que não vamos ter o tempo de tocar hoje, nesta hora, em todos os pontos, mas que tem a ver com pessoas, com recursos humanos, tem a ver com a logística, com os canais de distribuição que há pouco já o Mário tocou, com a parte das finanças, da fiscalidade, da certificação, várias questões. E a primeira provocação, porque todos os meus colegas estão aqui, enviaram-me questões, não sabendo que eu ia enviar as questões para o lixo, iria fazer aquelas que bem me apetece. E, portanto, a primeira questão aqui é para o Vítor. Ó, Vítor, diz-me uma coisa agora muito a sério que ninguém nos está a ouvir e estamos aqui com poucas pessoas, a maioria já desistiu até de estar a acompanhar-nos, que é o seguinte: tu disseste que foste para a Espanha, ou seja, conseguiste pela primeira vez na nossa história fazer com que em Espanha se falasse português, ou seja, esta questão cultural das pessoas é uma barreira ou foi uma barreira para ti, para vocês ou não? Bom, vamos lá ver, primeiro corrigir-te, infelizmente, eu acho que, felizmente ou infelizmente, não sei, mas a primeira regra para entrar no mercado é poderes fazer uma adaptação. Portanto, nós não fomos falar português para a Espanha, adaptámos, e, por exemplo, a língua oficial hoje da empresa é o espanhol. Ainda tentei o inglês, mas desisti porque o sotaque era mais difícil de entender do que o portunhol. E então tivemos, essa se calhar foi a primeira adaptação. Portanto, nós vínhamos de um grupo multinacional, estávamos habituados ao inglês enquanto língua standard, e isso vimos rapidamente que não funcionava em Espanha, rapidamente passámos nós para o portunhol e deixámos, portanto, o mercado em si a falar confortavelmente o seu idioma. E aqui fora do idioma a questão cultural é bastante significativa. Eu acho que aqui o próprio nome, nós quando saímos, portanto o grupo que estávamos antes era o Grupo Grignard, nós adotámos uma marca portuguesa, é o nosso nome legal, que é a Zolve, mas quando fizemos a primeira aquisição em Espanha, comprámos uma empresa que era a Logifree, que tinha uma marca efetivamente bem implementada no mercado espanhol. E há uma coisa que é efetivamente uma situação cultural, que é os espanhóis são bastante nacionalistas, gostam daquilo que é seu, gostam de sentir que têm poder de mercado, e nós aí, enfim, muito humildemente adotámos a marca Logifree para toda a península, portanto, inclusive para Portugal. Era necessário unificar a marca, era necessário falar a uma só voz, e aquilo que implicava mudar a marca em Espanha era muito mais difícil. Portanto, nós queremos distinguir por serviço, queremos distinguir também pela proximidade aos clientes e pela proximidade ao mercado, pelo conhecimento. Tivemos a felicidade de entrar no mercado por aquisição, por isso
houve uma série de colegas que entraram na nossa estrutura, que são espanhóis, que trabalharam sempre no mercado espanhol, portanto, e que de alguma forma também nos vão guiando naquilo que são as diferenças culturais. Só aqui para terminar esta primeira pergunta, dizer também não podemos ter medo de ser quem somos e não podemos ter... A cultura é mais uma coisa com a qual temos que viver. E se calhar a diferença entre alguém que está na Catalunha ou alguém que está em Portugal é igual à diferença entre alguém que está na Catalunha ou na Andaluzia ou na Galiza ou outra coisa. Portanto, os próprios espanhóis, e isto enfim, é a realidade de vários países, o nosso próprio, se calhar se falarmos do Porto ou do Algarve, também temos aqui grandes diferenças culturais. Portanto, business é business, portanto é preciso ir direto e é preciso fazer um serviço bom. Depois há efetivamente atenções a ter naquilo que é a cultura de cada país e na maneira que temos que nos adaptar. Muito bem, obrigado, Vítor, por aceitar esta provocação. Claro que sim, aliás, costuma-se dizer, e também da experiência que eu posso partilhar, muitas das vezes primeiro é necessário visitar, cheirar o novo país, perceber o que é que nós temos em termos de condicionantes, fazer aquilo que nós estrategicamente fazemos nas empresas, os SWOTs, os PESTLs e outras análises, para saber até que ponto é que nós temos essa capacidade. Mas gostaria de destacar uma coisa que o Vítor disse, que é o seguinte: os portugueses não são mais nem menos nesta área do comércio internacional, qualquer outro povo. Aliás, eu acho que a maioria de nós só reconhece o bom que nós somos quando vamos lá para fora. Porque normalmente temos aqui este sentimento de que somos uns pobres, uns coitados aqui nesta parte ocidental da Europa, que nem é sempre assim. E agora, não vou partir para provocações com o Mário, porque ele já me disse que se for provocado, que conhece a minha morada, mas colocar aqui uma outra questão. Mário, basicamente, uma das questões, exportar significa não só conhecer aquilo que é o nosso preço de custo, o nosso preço de fábrica, mas ter em linha de conta vários outros custos. Eu queria, porque estás aqui na parte dos transportes, na parte da parte da documentação, da alfândega, esta questão, por exemplo, que nós ouvimos falar dos incoterms para um novo país, é um fator importante definir o mais correto para garantir eficiências? Como que isso funciona ou funcionou numa experiência num país onde a salsa esteja presente? Agora sim, eu acho que é absolutamente crucial, ou seja, a primeira forma é de entender como é que eu devo operar um mercado externo. Há mercados em que eu posso assumir toda a responsabilidade de transporte e distribuição, há outros mercados em que eu não devo assumir esse risco e partilhar com o destinatário toda essa responsabilidade, então ter aqui um incoterm em que vamos dividindo esse risco. Nós temos vários mercados e temos mercados na salsa em que operamos dos diversos modos. Normalmente, nos mercados em que a gestão de inventário é da nossa responsabilidade, portanto, nós temos uma equipa que faz esta gestão de distribuição, nós assumimos o transporte inteiramente. Portanto, nós entregamos na porta do nosso cliente e assumimos todo esse trabalho feito até ao nosso cliente. Nos outros casos, portanto, um sistema mais push, diferente, em que a gestão de inventário é feita por parte do destinatário, ou seja, aqui um comprador ou a figura de um comprador, normalmente preferimos que o transporte e toda a questão aduaneira seja tratada por esse destinatário. Agora, os desafios são muitos e em termos de legislação e em termos de documentação são imensos. Exportar envolve riscos, portanto, a partir do momento em que a nossa mercadoria cruza alfândegas e cruza países e cruza continentes, seja qualquer das vias que for, portanto, é sempre um desafio e temos que saber ver o mercado local e tentar adaptar-nos a essa legislação. Desde o registro de propriedade intelectual da marca, entender as taxas locais, muitas vezes até taxas regionais, por exemplo, nós temos isso nos Estados Unidos, é diferente conforme o Estado onde nós estamos a vender, a aplicabilidade de taxas diferentes de Estado para Estado. Questões até mesmo do próprio RGPD, portanto, a proteção de dados, são diferentes conforme o país, conforme o continente. Questões relacionadas com pagamentos, portanto, há exigências locais, há instruções dos bancos centrais de cada um dos países diferente do país onde nós estamos atualmente. E depois toda a questão, sobretudo quem vende em canais digitais, prevenção de fraudes, cibersegurança, tudo isso é bastante complexo e tem que ser muito, muito bem gerido.
Muito obrigado, Mário. Sim, tocaste em vários pontos. Eu não sei se quem está connosco, e temos aqui mais de 30 pessoas, a caminho de 35 pessoas que permanecem aqui impávidos. Eu julgo que é do frio, congelaram. Vítor, penso que é o tema que temos aqui todos. Mário, falaste aí realmente de coisas bastante importantes. E sim, esta questão de encontrarmos uma formação contínua nesta área e, sobretudo, a nível da legislação, ter alguém que acompanhe estas mudanças que existem, às vezes por força de mudança de políticas, mudança de governo, mudanças de práticas, saídas dos blocos económicos, como foi o caso aqui mais perto do Reino Unido, que saiu do bloco europeu, mas acontece com o Mercosul, com a SADC, em África, várias questões se colocam aqui. Bom, quem não tem problemas com dinheiro, penso eu, é a Ana. E eu vou-lhe passar a seguinte pergunta. Ana, há pessoas que querem exportar, mas têm medo de viajar. E essas pessoas pensam que até pode ser uma fonte alternativa colocarem os seus produtos numa montra online, ou seja, vender através do e-commerce. Eu ouvi dizer que a Alibaba, nesta plataforma, e a Ozan basicamente é o parceiro em Portugal da Alibaba, para todos os que nos estão a ouvir, que isto funciona, digamos, em sentido inverso, ou seja, servirá para nós expormos os nossos produtos, mas também para mantermos, em sentido inverso, digamos, alguma análise de alguns que podem ser os nossos fornecedores. Fala-me um pouco disto e, sobretudo, de um tradutor que existe na plataforma. O que é este tradutor que existe na plataforma? Gente, muita pergunta aqui. Não, ótimo. Na verdade, a plataforma em si, como eu falei antes, é realmente uma possibilidade de uma empresa pequenininha que não tem, talvez, um budget para poder ir para uma feira, para poder viajar e levar toda a sua estrutura, né? Conseguir exportar encontrando compradores sem sair do seu escritório. Compradores do mundo inteiro, né? Sem sair do escritório. Então, esse é um ponto bem interessante. Mas tocando já na pergunta que tu me fez sobre a parte de tradução dentro da plataforma, acho que essa é uma ferramenta que realmente vem um pouquinho a revolucionar o mercado, porque dá um suporte que uma pequena e média empresa precisa. Até a grande empresa também. No final das contas, a gente, até grandes empresas com uma grande estrutura, às vezes não tem alguém que consiga falar todos os idiomas, né? Claro que o inglês é, digamos, a chave, mas às vezes falar com um comprador japonês em japonês, digamos que tem o seu toque, né, especial. Então, acho que essa parte do chat, ele consegue tirar algumas barreiras de início de uma conversa entre comprador e vendedor que estão se conhecendo ali naquele exato momento. Acho que essa é a parte interessante. E aí, um outro ponto, só para explicar um pouquinho o que é essa montra dentro da plataforma, né? Então, a empresa que entra dentro da Alibaba.com para vender os seus produtos, ela tem esse site todo personalizado dentro da plataforma que vai passar para o comprador que está conhecendo ela ali, aquela que é a sua identidade. Ou seja, todas as informações sobre a empresa, sobre os seus produtos, se eles têm a possibilidade, de repente, de fazer uma personalização no produto, de mudar alguma coisa, de fazer um produto com private label. Todas essas informações, elas são passadas diretamente através desse site que o cliente, né, que é o vendedor, vai ter na plataforma. Então, eu acho que essa é a parte interessante. Se apresentar para um comprador que está lá no escritório dele, em algum lugar do mundo, te encontrando e conseguir passar essa confiança do vendedor para o comprador, porque eu acho que isso também é importante, né? No setor B2B. Porque eu acho que no B2C a gente está tão acostumado a apertar o botãozinho, nem sabe quem é que está do outro lado. Mas no B2B, a gente não tem o botãozinho do compra. Então, tem toda uma relação por trás da venda. E eu acho que isso é a parte importante. A gente consegue se apresentar, mas também consegue se comunicar de uma maneira mais simples com os nossos potenciais compradores. Não sei se respondi Obrigado, Ana. tudo. Eu acho que tocou Claro que também. sim, Ana, claro que sim. Respondeste bem e num português perfeito, portanto, sem problemas. Está tudo a correr bem, julgo eu, Ótimo. até este momento. Ó, Vítor, as pessoas que me conhecem normalmente costumam dizer que eu sou muito organizado e eu respondo-lhes sempre o seguinte: eu não sou organizado, eu não deixo é que me desorganize. Isto para te fazer a seguinte pergunta.
disciplina, método, um plano de negócios bem elaborado favorece até que ponto uma entrada organizada no novo mercado? Ou seja, nós fizemos aqui uma ligeira preparação deste evento, não sei se te recordas, tu disseste, não, nós temos aqui um plano, mensalmente temos que definir metas, temos que ver se está a correr bem ou não e temos que tomar ações. Como é que se define isso? Existe uma task force que é elaborada? O que é que tu podes aportar em relação a esta questão mais estratégica, já que tu estás a gerir uma empresa, digamos assim? Eu diria que essa é talvez a questão mais difícil, porque vamos lá ver, quando entramos num novo mercado, já sabemos que vamos ter contratempos, portanto não podemos prever tudo, há aqui uma incerteza que está associada sempre à entrada do mercado, e portanto quando há incerteza também vai haver desvios a um plano. E eu quando falo num plano e nessa organização e nessa disciplina, esse plano tem que ser detalhado o suficiente para nós sabermos e, obviamente, para as equipas todas saberem o que é que vamos fazer passo a passo, portanto, qual é a sequência e a que é que vamos dedicar a nossa atenção. Ao mesmo tempo, temos que, esse plano tem que ser genérico o suficiente para nós não o abandonarmos cada vez que nos surge algo que não tínhamos considerado no início. Portanto, eu aqui acho que aquilo que é enfim, alguma disciplina financeira, porque todas estas coisas existem sempre um esforço, tem que haver aqui 2, 3 KPIs muito bem definidos, associados àquilo que é o tempo, porque o pior o que podemos chegar quando entramos no mercado é este mês não correu bem, mas o próximo vai correr melhor, e depois aquele também não corre, este ano está perdido, o próximo é que é bom. Portanto, essa é uma disciplina que nós de alguma forma temos que ter o plano definido, quase como, enfim, aqueles jogadores compulsivos que vão ao casino, levam X dinheiro no bolso e quando o dinheiro se acaba vêm-se embora, porque não têm forma, não têm cartões de crédito, não têm nada. Portanto, aqui esse plano é extremamente importante estar definido de uma maneira genérica o suficiente para poder ser adaptado, porque, enfim, se entrarmos no plano com zero flexibilidade não vamos ter sucesso, mas ao mesmo tempo tem que ter aqueles triggers de dizer, não, este não é o caminho, vou optar pelo plano A, pelo plano B, enfim, para não insistir numa coisa que não tem futuro. Isto é muito mais fácil de falar do que propriamente fazer, portanto, não é uma ciência exata. É muito importante, no meu entender, ter pessoas que nos auxiliem a fazer esse trigger dos dois lados da fronteira, porque muitas das vezes também toda aquela questão cultural que estávamos a falar também gera alguma frustração quando nós passamos uma mensagem e essa mensagem não é recebida da maneira que queremos. Muitas das vezes isto gera aqui aquela frustração e, portanto, temos que ter aqui um balanço muito grande, mas eu diria que mais do que balanço temos que ter uma disciplina, porque entrar num novo mercado implica investimento, entrar num novo mercado gera também uma motivação normal nas equipas de que queremos que aquilo funcione, simplesmente às vezes estamos a apostar, enfim, já não digo num próprio mercado, mas na forma de entrada que não é a melhor. E, portanto, aqui tem que haver um reality check de vez em quando, no sentido de nós a cada mês, a cada 6 meses, etc., se tivermos o plano bem definido, rapidamente conseguimos dizer que estamos ou não a cumprir e se os contratempos que estamos a ter são ou não normais na entrada do mercado. Ok, obrigado, Vítor. Sim, o Vítor referiu bem. Exportar é fazer um investimento, mas ao mesmo tempo que fazemos esse investimento, temos que estar a prever ou a planear o seu retorno e que isso seja monitorizado com frequência através dos KPIs que são aqui colocados em causa. Mário, vou-te passar a palavra também em relação a um outro tema. Se bem nós falamos também, isto começou por ser uma empresa familiar, a Salsa. Vem de uma família. Eu costumo dizer, quando se começa a exportar para o primeiro país, segundo ou terceiro, é como um novo bebé que nasce, ou seja, nós estamos todos em torno do bebé e às vezes descuramos alguma das coisas do que é a nossa operação primária. Eu gostaria de saber, em termos de recursos humanos, Mário, qual é a política da Salsa, ou qual foi no seu início quando começou a ter novos mercados? Deslocalizar, expatriar alguns recursos humanos de topo, gestores para dinamizar esse local, trabalhar em parceria, ter um distribuidor. O que é que tu podes também aportar nesta área, Mário? Sim, é uma boa questão, Miguel, porque nós, assim, a nossa primeira loja fora de Portugal foi aberta em Espanha, portanto, em 2002, já tem 20 anos de existência. E nós já passamos pelos modelos todos, nós já experimentamos tudo que havia para experimentar. E é uma coisa que quem conhece a Salsa sabe bem, ninguém nos pode não acusar de experimentar. Nós experimentamos tudo.
Sim, também já fomos uma empresa familiar, portanto, pelos fundadores, pelos irmãos Villanova, fomos adquiridos pela Sonai, fazemos agora parte da divisão fashion da Sonai, a Zipwheel, juntamente com a Mo e com a Zippy. Nós inicialmente, quando começamos Espanha, portanto, a nossa estratégia foi: vamos contratar recursos locais, porque estamos no mercado novo, porque não conhecemos tão bem, porque possivelmente será diferente de Portugal. O que nós sentimos nos primeiros tempos foi que se calhar não conseguimos passar os valores da marca, ou perdia-se aqui alguma ligação com o headquarters ou com a mensagem principal que nós queríamos. Nós, quando pensamos na salsa fora de Portugal, pensamos: a salsa deve existir tal e qual como nós a conhecemos em Portugal. Queremos é replicá-la nos outros países. Portanto, já experimentamos com equipas locais, já experimentamos com equipas mistas e temos a certeza que o melhor modelo é precisamente equipas mistas. Portanto, há aqui necessidade de adaptarmos ao mercado, mas também há uma necessidade destas pessoas nos conhecerem a nós enquanto marca portuguesa. E o que nós tentamos fazer é: portanto, existe uma equipa de gestão que é totalmente portuguesa e que está lá presente no mercado, está expatriada nesse mercado. Toda a equipa de vendas, digamos assim, portanto, é local, mas com visitas periódicas aqui à nossa sede em Portugal, precisamente para nos conhecer, para conhecer a nossa unidade industrial, para saber como é que nós fazemos as calças, para saber que aquele roto naquela calça é feito de forma manual, para valorizar isso e para depois ter toda esta capacidade de apoiar uma venda e ser efetivamente um denim expert, uma pessoa perita em denim. Bom, não perder os valores foi isso que eu mais destaquei. Outra coisa que eu destaquei, que servirá de palavra para passar agora de novo à Ana, foi que tu disseste: já experimentamos de tudo. Ainda bem que estamos aqui a contextualizar o que é que tu estavas a falar, mas, Ana, um cliente que não tem os recursos, tu falaste há pouco, uma pequena, média empresa, que sente que tem um bom produto, que sente que tem potencial para exportar, volume, capacidade instalada, mas que tal, tem medo das viagens, tem algum receio dos custos que vai encontrar, e se dirige a uma plataforma de e-commerce como a vossa, que é a maior do mundo, da Alibaba.com, e ele pode fazer feiras também? Será que ele funciona também, essa plataforma? Poderá colocar, criar um grupo de meeting de interesse com alguns dos seus clientes e fazer uma dinâmica de exposição de conteúdos? Como é que funciona essa questão, por exemplo, da publicidade, e qual o alcance que a mesma tem? Perfeito. Sempre muitas perguntas, mas bom, vou responder todas. E é ótimo até falar sobre isso, porque a gente apresenta muito o Alibaba.com como uma feira online, ou seja, a gente dá a possibilidade das empresas estarem em uma feira, né, que não fecha nunca, é aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, tá sempre com o teu stand lá paradinho e tendo acesso a compradores que estão ali na volta. Então, acho que isso é um ponto bem interessante. Mas o fato que tu comentou sobre uma feira online, a gente realmente tem também dentro da plataforma a possibilidade de fazer feiras online de setor. Ou seja, a gente tem um calendário que a gente lança no início do ano e ele vai se alterando ao longo do ano, no qual, por exemplo, a gente diz: olha, em fevereiro vai ter uma feira de setor, do setor Food and Beverage. Então, as empresas desse setor, elas podem pegar lá um slot de tempo, né, um horário, em um certo dia, e elas podem apresentar o seu produto, a sua empresa, a sua produção live dentro da plataforma. E, ao mesmo tempo, elas vão estar aparecendo para um público de setor. Ou seja, a gente, como Alibaba.com, a gente convida os compradores que já estão ativos na plataforma e que são do setor Food and Beverage a participar daquela live naquele momento, e assim a gente consegue permitir que o vendedor consiga ter já uma interação com esse público, né, que interagem ali live com eles. Então, é algo bem interessante. A gente acaba dando o instrumento para ensinar a empresa a vender de um outro modo, né? Então, vender o seu produto e conquistar novos compradores de um outro modo. E eu acho que uma coisa que tu tocou no comecinho, Miguel, que eu ainda não tinha falado, é o próprio fato que a Ozen é nossa parceira nessa entrada do mercado português, justamente porque a gente aqui precisava ter um suporte local. A gente viu ao longo dos anos, né,
que as empresas que entram dentro da plataforma sozinhas, entre aspas, elas não conseguem ter um maior benefício da plataforma, porque ainda não conseguem entender direitinho como é que funciona todos os mecanismos, as lógicas que tem por trás da plataforma. Então, ter um parceiro local que realmente pode não só suportar, mas ensinar, passar o conhecimento para os clientes, faz com que eles consigam ter realmente uma noção daquilo que eles podem alcançar dentro da plataforma, mas também consigam alcançá-la, porque eles têm todas as ferramentas para fazer isso. Então, acho que é um pouquinho isso. Não sei se faltou responder alguma pergunta, não? Não. As minhas perguntas são sempre muito amplas e então não tens hipótese de falhar. Ninguém tem hipótese de falhar na resposta, vai sempre tocar algum ponto. Acabaste de me tirar a dica para a pergunta seguinte que eu tinha, mas eu vou voltar depois a ela daqui a pouco. Vítor, Perfeito. inteligência artificial, tecnologias, qual é o principal desafio neste momento em trabalhar com os mercados? Vamos continuar a trabalhar com e-mail para lá, e-mail para cá. Temos que ter plataformas que se entendam, utilizar o mesmo software, ter KPIs alinhados. Esta questão que vai revolucionar agora esta década e a próxima década, como é que está a ser encarada do teu ponto de vista enquanto gestor que está a ver a chegar isto e dizer onde é que isto vai entrar, vai começar por onde? Pelas operações, vai começar pelos recursos humanos e pelo marketing? Onde é que isto vai começar? É assim, falando aqui de uma maneira geral sobre a revolução que é a própria inteligência artificial, eu acho que há uns anos, e sobretudo ainda antes da inteligência artificial estar neste momento, enfim, no centro, falava-se muito da indústria 4.0, etc., tudo estar ligado e até que ponto é que isso ia tirar empregos, etc. Eu acho que hoje já ninguém fala muito nisso. Há efetivamente à data de hoje, um problema com a contratação de mão de obra. Portanto, eu não conheço uma única empresa que não tenha dificuldade em recrutar. E, portanto, isto porquê? Porque também as pessoas passaram a estar menos pacientes de fazer tarefas rotineiras. Portanto, de alguma forma, a inteligência artificial e o boom que estamos a assistir, acho que tem muito a ver com poder padronizar essas mesmas tarefas repetitivas e poder, já que estão tão padronizadas e tão repetitivas, poder fazer com que as máquinas o façam. Obviamente que as máquinas com uma capacidade de processar muito maior e com uma capacidade de fazer um volume muito maior. O que é que isso permite? Portanto, não permite às empresas tirar as pessoas, nem sequer, no meu ponto de vista, é inteligente pensar que um negócio pode funcionar sem pessoas. Agora, esse tempo que não vamos dedicar a tarefas rotineiras pode agora ser usado para adaptação, para proximidade, para acompanhamento ao cliente, porque ninguém, enfim, pelo menos eu não conheço ninguém que goste de falar com uma máquina. Portanto, eu sou daqueles consumidores que quando ligo e ouço um atendedor do outro lado, fico logo aqui com os cabelos em pé. Portanto, se nós pudermos dar a atenção às pessoas da maneira que elas querem, porque, vamos lá ver, falar num chat quase que não damos pela diferença, não é? Falar de viva voz, já começamos a pensar que é um pouco diferente. Se falarmos então em coisas mais complexas, operações logísticas, no nosso caso, montar uma supply chain, ter a tal dúvida, etc., então falamos de outra coisa. Para isso nós guardamos as pessoas, que é para a parte inteligente, para a parte emocional, para a parte de ligação. A outra parte, nós estamos num processo efetivamente de automatizar, estamos já numa situação em que, enfim, fizemos aqui uma grande revolução no sentido das próprias organizações das nossas bases de dados, para realmente haver essas várias plataformas já a falarem umas com as outras, para agora então estarmos a testar ferramentas de inteligência artificial em cima de dados que já estão organizados. Porque a grande dificuldade é essa. Portanto, no meu ponto de vista, é que a máquina também entenda o que é que nós queremos dela e para isso nós temos que lhe dar uns dados relativamente organizados. Por isso, enfim, para resumir aqui um bocadinho a resposta à tua pergunta, no nosso entender, tudo o que é rotineiro a curto prazo será automatizado, completamente automatizado. Isso não vai tirar empregos porque as próprias pessoas já não querem fazer esse trabalho, portanto, e é quase um insulto à inteligência de algumas pessoas nós pedirmos para fazer determinadas tarefas que são realmente básicas. Agora, o que nós precisamos é de realmente reformular depois a forma como abordamos o negócio,
porque as pessoas são um ativo bastante essencial e fazem-nos falta para muita coisa que o negócio necessita. Uhum. Obrigado, Vítor. Realmente, estes millennials não gostam de trabalhar sentados, querem trabalhar de casa, são muito exigentes, mas também são muito qualificados. E tu disseste uma coisa que eu acredito também verdadeiramente, que é, há tarefas que neste momento são um insulto para qualquer recurso humano quase para as fazer, porque são tão repetitivas ou são sem valor acrescentado e, portanto, é isso que nós devemos automatizar, digitalizar, e todas estas ferramentas que vêm com a inteligência artificial, desde o machine learning, o big data, a realidade aumentada, tudo isso. Mário, mais uma bolada para ti, não na cabeça, ok? Mais uma bolada no sentido do seguinte. Mário, quem trabalha na logística, eu sou um logístico que nasceu no tempo em que não sabia falar de nada disto, já lá vão 30 anos quase, logística seria fazer bem e à primeira. O grande problema é que às vezes a primeira não resulta e aparece uma palavra que é logística inversa. E depois, a palavra logística inversa impacta numa grande pressão que existe agora, por exemplo, a tal questão da sustentabilidade e da recircularidade. O que é que, no teu caso, no caso da salsa, está a ser feito, boas práticas, práticas experimentais, nesta área, sobretudo, que é penalizadora, que é recolher alguma coisa que foi entregue? Sim, sim. Miguel, só boas questões. Obrigado. É muito pertinente, sobretudo no nosso setor, no setor de retalho e sobretudo no setor de retalho especializado no fashion. É incrível a quantidade de devoluções que nós tratamos, por motivo nenhum, simplesmente porque o cliente já não gosta, ou porque não quer, porque envia para trás. E no nosso setor em específico, muito superior a outros setores e à média até de outras empresas. O que nós tentamos é, nós estamos presentes em vários países, mas o que tentamos fazer é que não haja tanto movimento de mercadoria e que essa mercadoria seja consumida no mercado onde está a ser devolvido. E para isso temos que estabelecer parcerias com empresas locais para fazerem recolhas nos domicílios ou para que os clientes não precisem, ou porque não precisamos de recolher no domicílio, mas que eles depositem em determinados pontos ou então nas nossas lojas, preferencialmente nas nossas lojas, para tentarmos sempre vender novamente essas peças ou tentar aproveitar ou fazer devoluções em bulk. No limite, quando nós não conseguimos, então sim, tem que ser tratada centralmente aqui no nosso centro de distribuição. E eu acho que a Salsa encara este tema da sustentabilidade de uma forma muito rigorosa. Nós tentamos olhar para isto e pensamos que nós somos uma das indústrias mais poluidoras do mundo. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa para diminuir aqui a nossa pegada de carbono. Portanto, e nós estamos a atuar em 3 áreas muito específicas. A primeira é, nós temos uma unidade industrial, que é a nossa lavandaria, que consome muita energia e consome muita água. Portanto, nós investimos aqui em tecnologia nessa unidade industrial precisamente para termos uma poupança significativa de água. Estamos a fazer lavagens de calças de uma forma totalmente inovadora, com ozono, em que não passam simplesmente por água para fazer estes acabamentos especiais. O segundo aspecto é a nossa cadeia de abastecimento, portanto, reduzir, eliminar totalmente aquilo que é desperdício, aquilo que não precisamos. Portanto, quando nós vemos as peças de roupa, pensamos, elas levam um polybag em plástico, levam não sei quantas etiquetas com a marca, levam quantas coisas a fazer publicidade. Nós precisamos mesmo de tudo isso numa simples peça de roupa para enviar para um cliente. Ou seja, tentamos evitar tudo isso ao máximo de desperdício. E o terceiro aspecto é precisamente a circularidade, que é tentar que as nossas peças, nós fazemos que as nossas peças sejam o mais duráveis possível e queremos que elas sejam o mais duráveis possíveis. Temos aqui métodos de concepção e de fabrico para que as peças durem bastante tempo, mas também para que os nossos clientes as façam durar mais tempo. Ou seja, nós permitimos que as nossas lojas recebam peças dos nossos clientes para fazerem pequenos arranjos, e estamos a falar de subir uma bainha, diminuir uma bainha, aumentar um tamanho, reduzir um tamanho, corrigir uma pequena imperfeição num tecido. Tudo isso nós podemos fazê-lo muitas vezes na própria loja ou através da nossa equipa de costureiras bastante especializada que temos aqui internamente. No caso de não conseguirmos de todo aproveitar essa peça, portanto, trabalhamos com empresas de reciclagem e que aproveitam as matérias-primas para fabricar outras peças, para fabricar novos tecidos.
Muito obrigado, Mário. Há aqui uma questão, a primeira, e apelo a quem quiser colocar algumas questões aqui no QIA. O Rui Silva coloquei aqui uma questão, espero que a inteligência artificial possa revolucionar e fazer esta questão do simplex em todas as burocracias aduaneiras e documentais. E ele pergunta o que é que nós achamos sobre esta questão. Não vamos ter tempo para esclarecer aqui, Rui, mas há um projeto pela União Europeia que prevê que a partir do final de 2025 todas as fronteiras, todas as alfândegas a nível europeu estejam ligadas eletronicamente. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que os atuais, porque já existem o ECMR, já existe o EBL, e portanto todos estes documentos eletrónicos se possam acumular num processo de exportação, desde uma fatura pro forma, desde os vários documentos de shipping, e que no final os três entidades envolvidas, que normalmente é o freight forwarder, é o expedidor e é o destinatário, possam a todo o tempo tirar a qualquer momento do sistema a lista de documentos que circulou nesse processo de exportação. Portanto, é uma das questões, e apelo a que possa ver o site da União Europeia, que deveria estar pronta em 2020, não fosse o Covid, e que foi adiada 5 anos. Ou seja, a parte aduaneira totalmente digitalizada e automatizada no bloco europeu. É uma questão que depois, se nos facultar o e-mail à OSAN, eu poderei enviar alguma informação diretamente sobre esta sua questão, que agradeço. Uma última questão para a Ana, porque não sei se repararam, mas a hora passa muito rápido aqui, muito rápido. Estes senhores falam coisas importantes e o tempo voa. Ana, há pouco já quase que me tiraste 50% da minha última pergunta para ti, ou seja, dinamitaste a minha organização aqui do tempo. Mas é o seguinte, Ana, se calhar muitas empresas podem pensar que vender no e-commerce não se vão notar as suas fragilidades organizacionais. Ou seja, por eu estar numa plataforma, aquilo que tu falaste há pouco, eu inscrevo-me e as coisas vão acontecer. Mas isto tudo envolve um trabalho de preparação, de formação, e vais falar novamente, peço que fale um pouco no papel da OSA nesta parceria com a Alibaba, a capacitação de alguns recursos na empresa para que possam tirar o maior partido destas questões, correto? O que é que poderá ser feito desde o primeiro interesse de uma empresa que queira entrar, digamos, na vossa plataforma? Perfeito. Bom, a gente entra um pouquinho naquilo que a gente estava falando até antes, né? Mas quando uma empresa ela decide entrar dentro da plataforma, claro que seria já interessante se ela já tivesse um material pronto, digamos assim, fotos, descrição sobre os produtos, uma imagem visível da empresa que possam nos passar para a gente poder criar esse site dentro da plataforma. Mas só existir dentro da plataforma não serve a nada se não se tem uma ação, né? Se a gente não é proativo. Então, o vendedor, o cliente, né, em si, ele precisa aprender, ele precisa ter uma capacitação para poder gerenciar o seu account do melhor modo, para poder aprender também como que ele vai conversar com um comprador online, um comprador de uma outra cultura, porque às vezes a barreira que a gente falava antes, que a gente consegue tirar através do chat, que tem a tradução simultânea, ela não faz mágica. Se o vendedor ele não sabe como se portar, ele não sabe o que ele tem que perguntar, ele não sabe manter uma conversa online com um potencial comprador. Então, acho que tudo isso vai ensinado e acho que a Uzi está super preparada, né, para passar essa informação e esse conhecimento para os nossos clientes, né, dentro do mercado português. Mas uma coisa acho que é super interessante também é que esse conhecimento ele não serve somente para a empresa entender como usar a plataforma no sentido de comunicação com o comprador, mas também entende como a plataforma pode fornecer dados que eles podem usar para adaptar uma estratégia de exportação, seja ela online, mas também offline. Porque hoje a Alibaba.com consegue dar acesso aos nossos clientes a uma base de dados gigante que faz com que os nossos clientes entendam exatamente como os seus produtos estão performando dentro da plataforma, como os competidores estão performando e também entendem quais são os países que mostram mais interesse pelos produtos que eles estão oferecendo dentro da plataforma. Uma coisa que eu acho super interessante, porque às vezes a gente conversa com as empresas e elas dizem, não, porque a gente tem um produto best-seller, esse aqui vai ser o mais vendido mais requisitado dentro da plataforma. E aí, quando elas entram, elas descobrem que talvez aquele não seja
o mais requisitado, e um outro que elas não davam tanta atenção é um produto que acaba brilhando dentro da plataforma. Às vezes elas entram com uma ideia de investir em um certo país, por exemplo, através da plataforma, porque a gente alcançando todo mundo, é possível, através do advertising, chegar em países específicos, né? Mas, através dos dados, do database que a gente dá para as empresas, elas conseguem entender que talvez o país que elas estavam tentando mirar não seria o melhor agora para se focalizar. Então, elas acabam, digamos, virando, né, a curva, mudando de rumo no meio do caminho, mas porque elas têm um database nas mãos, que hoje, eu acho, nos dias de hoje, é muito difícil tu conseguir tomar uma decisão sem se basear em dados. Então, a gente consegue dar esses dados também para os nossos clientes. Obrigado, Ana. A Ana falou aqui de uma das áreas altamente valorizada no mercado de trabalho neste momento, que é o Data Science e o Data Analytics. A forma como nós captamos os dados e os gerimos em nosso proveito, neste caso para exportar, para saber quem são os clientes, para saber qual a melhor altura de enviar um e-mail, quem são os clientes potenciais, o que é que eles procuram, famílias, gestão de categorias dos produtos, toda essa questão é muito importante. Estamos mesmo na parte final deste webinar. Queria apenas dizer uma coisa. Muitas das questões que nós falamos hoje neste primeiro evento, deste ciclo de exportação, vão ser faladas nos próximos, comigo, com um colega meu e com outros colegas de painel, eventualmente novamente com o Mário, se ele não se importar e não tiver ficado traumatizado com esta primeira experiência, o Vítor também, a Ana. Tivemos aqui 35 pessoas a seguir o webinar na sua totalidade, às quais eu agradeço. Gostaria muito que depois nos dessem o vosso feedback nas redes sociais ou até, digamos aqui, o chat, peço desculpa, não está a funcionar, julgo na plataforma, alguém mencionou logo aqui no início desta sessão, mas pode deixar aqui uma mensagem no chat. Agradecemos muito esta questão. Ana, foi um gosto ter-te aqui, espero rever-te mais vezes no futuro. Mário, estamos aqui bem perto, qualquer dia faço-te uma visita. Ao Vítor não, que ele está sempre cheio de frio, portanto eu não me vou aproximar dele, senão fico sujeito a estar congelado. Pela minha parte, pela parte da Ozen, e peço à Sabrina ou à Isabel que possa também agora fazer, digamos, uma entrada neste final para fazer, digamos, a conclusão do evento, mas da minha parte foi um gosto estar aqui convosco. Espero que alguns temas tocados digam muito a algumas empresas que estão no seu início ou que estão a meio do seu processo. O Vítor disse, não existe plano que preveja todas as situações que vão ocorrer de todo. É preciso ser resiliente, mas é preciso ter um plano. Okay? Uma coisa que me ensinaram desde sempre foi, mas um plano, um forecast não vai resultar, pois, mas antes um mau forecast que forecast nenhum. E, portanto, a questão é mesmo esta. Temos que fazer isto, batalhar, porque as empresas portuguesas têm um mercado mundial no qual podem competir e, de todo, pela minha experiência em vários setores, se devem pensar que são os meninos pobres da equação. É claro que nós temos, e o Vítor ficou aqui, não temos escala, temos aqui logo um país, o único com quem fazemos vizinhança, que em termos de escala é 5 vezes superior a nós, ok? Portanto, nós não temos escala, mas temos uma capacidade que muitos países e muitos profissionais nesta área não têm. As questões dos seguros de carga, dos seguros de crédito, as questões de qualidade, de certificações, de marketing, publicidade, que eu tenho aqui como checklist, aqui no background da minha imagem, são coisas que certamente vamos falar em próximos webinars. E agora vou dar a palavra simplesmente à Isabel, agradecendo ao Vítor, ao Mário e à Ana novamente pela presença, e a todos uma boa noite e também um bom jantar. Isabel. Obrigada a todos os oradores e também a quem nos esteve aqui a ouvir. Foi de facto muito interessante, acho que aprendemos bastante e tivemos novas ideias de quem já tem experiências boas e más nesta área da exportação. Do lado da Ozen, dizer que estamos disponíveis junto com a Alibaba para ajudar e sem qualquer tipo de compromisso ou obrigação, ajudar e esclarecer quem quiser saber um bocadinho mais sobre como é que isto funciona. Dizer que, como referi no início, vamos então ter aqui webinars mensais sobre este tema e outros temas relacionados e, portanto, espero ter a oportunidade de voltar a ver quer os oradores, quer os participantes. Obrigada e um resto
Muito obrigado, boa Bom noite, dia. saúde para Obrigado. todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Boa com noite. licença.